E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje será o erros mais comuns que muitos aquaristas cometem com coridoras. O último vídeo, onde eu falei sobre erros sobre Ramirez, né? Muitas pessoas pediram para falar sobre coridora e o comentário mais comentado, mais curtido, foi para coridora, que recebeu aí dezenas de curtidas, né? Então é um sinal de que a galera quer realmente saber sobre os erros mais comuns que muitos cometem em relação a coridoras. Então vamos fazer aqui, né, um videozinho falando sobre elas. Eu acho que vai ser bem bacana para ajudar a galera que quer ter esse peixinho com segurança dentro de seus aquários, tá bom? Então fiquem ligados aí que após a vinheta nós vamos falar sobre todos os erros mais comuns sobre coridoras, hein? Bom, então, meus amigos e amigas, vamos falar agora sobre os erros mais comuns que muitos aquaristas cometem com coridoras. Então eu separei aqui alguns errinhos com base no que eu conheço sobre esses peixinhos, né? Vamos começar agora com o primeiro erro, que é um dos erros mais comuns, que é em relação a parâmetros, né? Parâmetros é uma coisa aí que muitos aquaristas ainda cometem erros, colocando sempre coridoras em situações muito adversas, como por exemplo pH muito alcalino. Pois é, tem muito disso ainda, tá, galera? Embora a coridora possa sim viver num pH mais levemente alcalino, não significa que vocês podem colocá-la num pH extremamente alcalino, como por exemplo 8.0. Não é bem assim, tá, pessoal? A coridora vive bem aí até 7.2, bem adaptada pode ir até o 7.5, concordo. Acima disso, 8.0, por exemplo, já é muito exagero. Então, revejam muito bem essa questão aí que vocês estão colocando a coridora de vocês, porque realmente a coridora ela é um pouco frágil para pH. Se vocês mexerem no pH de uma forma incorreta, vocês vão acabar perdendo coridora dentro do aquário, tá? Então tentem sempre ajustar aí para um pH levemente ácido, neutro, pH mais ácido também ela vive bem. Próximo erro que muitas pessoas cometem é a questão de sal. Pois é, olha só pessoal, a coridora não gosta de sal na água. Vocês podem até adicionar um pouquinho de sal bem dissolvido, muito bem dissolvido, antes de adicionar dentro dos seus aquários. Então tomem cuidado com relação a isso também. Tem pessoas que pegam, por exemplo, o sal grosso, que o correto é o iodo, tá? E simplesmente jogam as pedrinhas de sal aqui dentro. Se a coridora tiver contato com esse sal, ela pode acabar se queimando, sofrendo um grave acidente ali dentro do aquário. Então evitem esse tipo de coisa, tá? Se vocês querem adicionar um pouquinho só de sal, é bem pouquinho, muito pouquinho mesmo, vocês dissolvam muito bem esse sal. Pegam um pote, coloquem o sal, misturem bem nesse pote, deixem ele dissolver por completo. Aí sim vocês adicionem dentro do aquário, tá? Mas mesmo assim não é muita coisa. É 0,2 gramas de sal por litro de água, acho que já tá de bom tamanho para as coridoras. Não precisa exagerar tanto assim, tá? Senão elas vão acabar sentindo bastante. Mas antes de mais nada, vocês precisam testar a salinidade dessa água, testar a dureza também, que é algo que a coridora é extremamente frágil. Então, antes de vocês colocarem qualquer produto na água, tenham sempre o teste à sua disposição. O teste de salinidade vocês veem pelo refratômetro e tem um teste de dureza também, como se fosse o teste de pH. Vocês pegam a amostra da água, pingam um pouquinho do reagente 1, reagente 2, tem uns casos até que tem reagente 3. Colocam lá e meçam a dureza da água também, tá? E o refratômetro, que é um aparelhozinho que vocês colocam o olho para poder visualizar a numeração da salinidade da água e então vocês têm o resultado, tá? Então, antes de colocar qualquer coisa na água, testem, tenham sempre os testes disponíveis para vocês, tá? Se tiverem a opção de não colocar o sal, melhor ainda, tá? Para quem não sabe ainda mexer muito bem com isso, deixem a água do jeito que está. Só tenham sempre os testes, que é sempre interessante, tá bom? Próximo erro que muitas pessoas cometem com coridoras é a questão de colocar apenas uma, duas, por exemplo, né? Coridoras são animais de grupos e elas têm um comportamento mais natural em grupinhos. Quando eu digo grupinhos, vocês têm que colocar na mesma variante. Por exemplo, a coridora Julie, a coridora albina. Tem pessoas que gostam de misturar várias coridoras. Não vejo nenhum problema. Porém, provavelmente vocês vão ter um comportamento diferente, porque vai colocar uma coridora Julie ali,
uma albina ali, e assim por diante, vocês vão acabar tendo um problema. Não um problema de saúde, mas sim comportamental. As coridoras vão ficar amuadas, elas vão ficar muito escondidas, mesmo sendo de variantes diferentes. Elas sabem que não pertence àquela variante, então elas não vão se misturar com as outras coridoras. Agora, se vocês colocarem todas iguais, aí sim vocês vão ter um comportamento bem bacana. Vocês vão ver as coridoras nadando, se divertindo. Tem coridora que fica brincando. Por exemplo, as albinas. As albinas são bem ativas. As julis também são bem ativas. Elas ficam pelo aquário subindo e descendo, caçando comidinhas pelo substrato, que é microvidas, né? As coridoras gostam bastante de fazer isso. Então vocês vão ver esse comportamento natural por parte delas. Coisa que provavelmente vocês não vão ver caso vocês misturem coridoras de diversas variantes ou simplesmente coloquem uma coridora ali dentro. E escolham, né? Vejam aí a favorita de vocês e com base nisso coloquem dentro dos seus aquários, tá bom? Um grupinho aí de 5 a 6 no mínimo ficaria show de bola, tá? Próximo erro que acontece, que isso aí é um dos erros mais comuns entre os aquaristas, é colocar substrato pontudo. Pois é, pessoal. A coridora, por ser um animal de fundo, ela fica nadando bastante por aqui. Por exemplo, esse meu substrato aqui é arenoso. É perfeito para as coridoras. Por quê? Porque elas vão usar os barbilhões delas para procurar microvidas dentro do aquário. E se vocês colocarem substrato pontudo, por exemplo, um basalto, elas vão acabar beliscando aquele basalto, podem acabar machucando os barbilhões, podem acabar engolindo um basalto e perfurar o céu da boca delas, e pode acabar perfurando algum órgão interno. E isso não é legal, né, galera? Então tomem bastante cuidado com relação a isso. Coloquem sempre um substrato de areia bem fininha, que vocês vão ver que elas vão começar a futucar o substrato todinho. Tendo uma areia bem fininha, elas vão conseguir colocar o substrato na boca, vão procurar as microvidas, o que não encontrar, elas vão expelir através de suas guelras, ou simplesmente pela boca mesmo, tá? É um comportamento bem natural que elas exercem dentro de aquários, principalmente com o substrato mais arenoso. Vocês podem até colocar um cascalho de rio, uns redondinhos, né? Não é aqueles pontudos, mas eu recomendo sempre colocar uma areia bem fininha, porque isso vai possibilitar que ela casse as microvidas dentro do aquário, tá bom? Próximo erro muito comum é a galera tentar cuidar de coridoras doentes usando, por exemplo, remédios com base em azul de metileno. Isso não pode, galera. A coridora é um animal de couro e azul de metileno acaba afetando a saúde de animais de couro. Então não usem, causa queimaduras no animal. Então não façam isso. Evitem utilizar remédios com base em azul de metileno. Eu sei que é difícil e quando a coridora adoece é um pouquinho chato de tratar por causa dessa questão, né, de remédio, que vocês não podem sair usando qualquer tipo de remédio. Primeiro, que o ideal, o melhor dos mundos mesmo, é procurar um veterinário para isso, né? Eu simplesmente não posso chegar aqui agora nesse vídeo e dizer para vocês que remédio vocês podem estar utilizando para coridora. Eu jamais posso fazer isso. Infelizmente, eu sei remédios que podem utilizar, mas se eu falar para vocês, eu vou estar cometendo um crime que é aquele exercício ilegal da profissão, né? Tem isso. Então eu não posso dizer para vocês, por isso que vocês nunca vão ver, por exemplo, vídeos onde eu vou dizer sobre remédios que vocês podem estar utilizando. Eu já fiz vídeos falando sobre banhos medicinais, né? Que é uma coisa mais tranquila, mas remédios mesmo, aqueles remédios mais fortes, infelizmente eu não posso estar passando para vocês, tá? Eu não sou veterinário, então eu não posso estar passando isso aí, senão eu acabo me estrepando muito sério aqui no YouTube, tá? Então, pesquisem, de preferência consultem um veterinário, que tipo de remédios vocês podem estar utilizando para coridoras quando elas estão com algum problema de saúde, como por exemplo alguma bactéria, algum fungo. Então, deem uma pesquisada direitinho, procure um profissional da área para poder passar para vocês direitinho essas questões, tá? Outro erro muito comum que as pessoas cometem com coridoras é colocá-las com peixes agressivos. Tem que tomar cuidado, pessoal. Coridora é um animalzinho muito manso, muito amistoso, chega a ser até tímido, né? Então evitem colocar com animais agressivos. Deem sempre preferência para animais mansinhos, como por exemplo os tetras no geral. Os tetras no geral, pelo menos a maioria, mais de 90% deles, são peixes tranquilos de conviver, né? Então, deem sempre preferência em tetras. Dá até para colocar com alguns pós-cilídeos, como por exemplo os guppies. Os guppies fica legal. Os guppies são um dos pós-cilídeos mais mansinhos que tem, né? Entre os pós-cilídeos. Então, os guppies são legais.
Eu não recomendo com espadinha. Espadinha costuma ser chato pra caramba, né? Mordiscam a nadadeira de outros peixes, eles atacam às vezes. Não é sempre, é claro, dependendo também do indivíduo, mas eles têm um comportamento um pouco mais explosivo em relação aos outros poecilídeos. Então, evitem utilizar espadinha junto com coridora, por exemplo. Agora, também tem a questão do cascudo. Tem muitas controvérsias com relação a cascudo e coridora no mesmo ambiente. Pode, mas vocês precisam pesquisar bastante o cascudo. Eu não recomendo colocar aqueles cascudo muito grande, muito rústico, e também cascudo carnívoro. Tentem sempre focar num cascudo pequeno, de porte pequeno, né? Aqueles que vão até a 13 centímetros mais ou menos, e com tendência onívoro para herbívoro também, que aí vocês não vão ter tanta dor de cabeça. O cascudo carnívoro, quando ele tá com fome, o bicho é chato, ele acaba pegando os outros peixes, pega na mucosa de alguns peixes, não é legal. Então, evitem colocar cascudos muito agressivos junto com coridora, e se for cascudo, que seja aqueles cascudos menorzinhos e onívoros com tendência mais pro herbívoro, tá bom? Outro erro comum, na verdade, é um erro que já está sendo parado com o passar dos meses e anos dentro do aquarismo, mas antigamente muitas pessoas utilizavam a coridora como faxineira, né? Até hoje tem muitas pessoas que fazem isso, infelizmente. A coridora não come cocô, galera. É a mesma coisa com cascudo. Muitas pessoas também têm muito isso em mente ainda. Mas não, o peixe não come cocô. O peixe, ele se alimenta de rações, de microvidas, qualquer alimento de boa qualidade, né? Claro, rações, alimentos vivos, etc e tal. E a coridora não é diferente, tá? Existe aí no mercado diversos alimentos de peixes de fundo, inclusive específicos para coridoras, né? Peixes gatos no geral. A coridora é uma variante de um bagrezinho, né? Então existem aí rações específicas para bagres no geral. É interessante dar para elas porque ajuda muito na saúde desses peixinhos. Não deixe um animal só como faxineiro, para ele se alimentar somente do cocô. Tem pessoas que colocam aquelas rações de flocos que ficam flutuando, os peixes comem tudo lá em cima, então os peixes vão começar a fazer cocô, um monte de coisa e deixa tudo para a coridora limpar. Não é bem assim, né, galera? Isso aí é maldade fazer isso com o animal. Até porque nós não comemos cocô, pelo amor de Deus. E a gente não vai também submeter os nossos bichinhos a esse tipo de situação. Então, comprem alimentos de fundo. Tem rações de ótima qualidade no mercado. Tem muita ração atualmente para isso. Ração de cascudo, rações de peixe-gato, tem rações para camarões, espirulina. Todos esses alimentos são excelentes para as coridoras, tá? Vocês podem jogar também aí ervilha. A coridora gosta de comer ervilha, gosta de comer espinafre também. Evitem ficar deixando as coridoras sendo submetidas a esse tipo de situação degradante, né? De deixar o animal ali comendo restos de comida ou restos mortais de peixes que partiram para outro mundo. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá, galera? Um outro erro muito comum é a questão da oscilação de parâmetros. As coridoras são extremamente frágeis para oscilações. Por exemplo, agora esse aquário aqui não tem coridora, tá? Só tô dando um exemplo. Esse aquário aqui tem um pH de 7.0 nesse exato momento. Mais tarde vai subir para 7.2, amanhã cai para 6.8. E na tarde cai para 6.6 e à noite volta para 7.0. Essa instabilidade que causa um mal terrível para as coridoras. Isso não é bom para nenhum peixe, mas em específico para as coridoras é muito mais grave, tá? As coridoras são muito frágeis para isso. Então, tentem sempre tamponar o pH de vocês. Existem elementos naturais aí que podem estar fazendo isso, aragonita, o próprio tronco, folha de amendoeira também pode tamponar, ou simplesmente produtos químicos, né, industrializados. Vocês podem estar utilizando da melhor forma que vocês acharem interessante, mas o importante é manter o pH sempre tamponado, tá? O mesmo vale para a temperatura também. Apesar das coridoras viverem em um range bem extenso de temperatura, aí de 18 até 28 graus, não é legal um dia tá numa temperatura, no outro dia tá uma outra bem discrepante, né? E no outro dia já cai, o outro sobe de novo. Não é bem assim também. Então, para isso, tenham sempre um termostato à disposição de vocês. Mantendo aí dentro dessa faixa de temperatura,
já está ótimo para elas. O importante é manter sempre estabilizado em tudo. Dureza, pH, temperatura, tudo isso, tá? As coridoras agradecem aí a vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desses erros mais comuns que muitos aquaristas cometem com coridoras. E se vocês querem ver outro peixe aqui, né, ou outro invertebrado, por exemplo, deixa aqui nos comentários que eu trago na próxima semana, tá? Vou tentar sempre trazer esse quadro que vocês gostam bastante toda semana. Então, comentem aqui qual animal vocês gostariam de ver aqui no canal. É claro que eu só vou falar dos animais que eu tenho ou já tive, né? Para poder passar para vocês a minha experiência com base nesses animaizinhos, tá? Eu não posso pegar um peixe ou um outro invertebrado que eu nunca tive para falar sobre os erros, porque não é legal da minha parte ficar simplesmente só olhando da internet e passando aqui para vocês. Eu quero passar a minha experiência pessoal, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like de vocês, que é extremamente importante para o crescimento do canal. E comentem o que vocês acharam também, caso vocês já tenham tido algum problema dentro desses erros, né, mais comuns aí com as coridoras. Comentem aqui também, compartilhem aí a experiência de vocês. Ou se vocês já tiveram outra experiência que infelizmente foi desagradável com as coridoras, também comentem. O importante é a gente estar sempre passando conhecimento, trocando experiências para melhorar, né, o nosso tratamento com relação às coridoras, que são animaizinhos aí muito queridos dentro do aquarismo. Valeu, galera? Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima!